Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje para debate, o ministro André Mendonça pediu ao ministro da Justiça que a Polícia Federal trabalhe com independência e critérios técnicos. É a apuração do analista Caio Junqueira. Segundo aliados, Mendonça está incomodado com o que considera interferência do comando da PF nas investigações sobre as fraudes do INSS. O ministro vê uma tentativa de impedir que elas avancem contra aliados do governo, como Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente da República. André Mendonça tem cobrado o envio de relatórios e perícias para anexar ao processo, o que a PF não tem feito, de acordo com interlocutores do ministro do STF. Hoje, todos os 27 superintendentes da Polícia Federal nos estados e no Distrito Federal divulgaram uma carta em que defendem o compromisso da instituição com a Constituição, a legalidade e a imparcialidade. Vamos ao debate, bem-vindos, boa noite. Ana Amélia Lemos, quem tem razão nesse embate entre André Mendonça e a Polícia Federal sobre o INSS? Olha, boa noite, Juliana, boa noite, José Eduardo Cardoso, boa noite aos telespectadores que acompanham o Grande Debate. Nessa guerra, é difícil você emitir algum juízo. Aliás, é uma disputa que mostra a disfuncionalidade das instituições, gerando aquilo que se fala de uma crise institucional no país. E é o que, nesta hora, não poderia acontecer. É duvidoso imaginar que a Polícia Federal não vai cumprir com a sua obrigação determinada pela Constituição numa investigação tão séria quanto essa. É claro que, por estarmos vivendo um momento eleitoral, qualquer ato que tenha relação com candidatos ou pretensos candidatos, no caso, a candidatura à reeleição do presidente Lula, envolvendo o seu filho investigado, a forma como está sendo conduzido, me parece que a Polícia Federal está cumprindo o dever de casa. Agora, a interferência do ministro também tem as limitações do próprio Poder Judiciário, que é quem manda num processo rumoroso como esse. Claro que eu, como não sou especialista na área do direito, para avaliar as questões da constitucionalidade, da separação de poderes, da competência que tem o Supremo Tribunal Federal para determinar a instituição investigativa, que é a Polícia Federal, e que agora recebeu o apoio de toda a instituição, todos os superintendentes, para validar aquilo que o diretor-geral está fazendo, que é fazer a investigação de acordo com os critérios adotados do ponto de vista da imparcialidade, da tecnicalidade e também do que determina o princípio constitucional. Então, é difícil você emitir um juízo sobre isso de lado de quem está. Não posso duvidar que o ministro André Mendonça também esteja fazendo uso das suas atribuições constitucionais num processo muito delicado quanto esse. Ele precisa preservar também a sua autonomia, as suas prerrogativas, mas não pode também se imaginar que ele tenha algum interesse que não esteja dentro das 4 linhas da Constituição e também da competência de um ministro da Suprema Corte, num caso, claro, muito rumoroso como esse, que envolve uma investigação do filho do presidente Lula, que é candidato à reeleição. Cardoso, bem-vindo, boa noite. A mesma pergunta, quem tem razão nesse embate, Mendonça ou PF, sobre o escândalo do INSS? Olá, Juliana. Olá, Ana Amélia. Tenho grande concordância com a Ana Amélia. Sem ver o processo, sem olhar as situações objetivas que estão postas, é impossível ter um juízo de valor. Eu posso ter impressões, né? Eu vou registrar aqui as minhas impressões. Eu tive a oportunidade, a honra de, quando fui ministro, comandar a Polícia Federal. É um órgão de uma seriedade, de uma correção e que repugna interferências de toda natureza, né? Não tenho visto do governo Lula, como não vi no governo Dilma, tentativas de interferência. Por outro lado, também conheço o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que tive a oportunidade de trabalhar diretamente. Ele foi o secretário de grandes eventos do Ministério da Justiça, quando eu era ministro. É um homem de uma correção, de uma seriedade retocável. Então, ponto aqui em relação a isso. Por outro lado, também conheço o André Mendonça, uma pessoa séria, uma pessoa honrada, uma pessoa correta. E aí, o que acontece, né? Ora,
A sensação que eu tenho é que toda a nossa visão, as nossas suspeitas, as nossas sombras, elas decorrem da nossa história de vida. Eu, por exemplo, se fosse ministro do Supremo, teria muita tranquilidade em relação à Polícia Federal. Eu peço um prazo, às vezes não cumpre, porque tem uma certa situação Y, X, de mais dificuldade, etc. Eu teria mais facilidade, talvez, de entender isso. Mas o ministro André Mendonça tem uma história de governo Bolsonaro. Ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro, e ele é um homem sério. Porém, ele vivenciou um governo que tentou interferir na Polícia Federal. Ele vivenciou um governo em que o presidente da República disse: na minha família ninguém toca. E talvez por essa história de vida, ele deixe de ver como eu, que tive uma outra vivência de outro governo, certas situações do cotidiano como normais. Então, eu acredito que, considerando que tem dois lados sérios, são as histórias de vida de cada lado, inclusive do meu, que determinam esta avaliação. Eu teria muita segurança em dizer não há interferência na Polícia Federal por parte do governo, até porque se tentasse fazer como tentou Bolsonaro, não conseguiria. Claro. De outro lado, a história de vida de André Mendonça no governo Bolsonaro é outra, e ele talvez veja situações que não sejam objetivamente postas a partir da sua história de um governo intervencionista, de um governo em que o ministro da Justiça saiu dizendo que o presidente queria manipular a Polícia Federal. É assim que eu tenho a impressão que se explica esse episódio. Agora, sem olhar os fatos objetivamente postos, como diz a Ana, é impossível um diagnóstico. Ana Amélia, ano eleitoral pode contaminar a imagem da Polícia Federal, que tem nas mãos investigações importantíssimas. E mais uma razão, Juliana, para a Polícia Federal ter todas as cautelas para preservar a imparcialidade da instituição que é republicana. Ela não está a serviço de governo, ela está a serviço da lei e da institucionalidade do país. Então, a Polícia Federal não pode ser instrumento de interesse do ministro da Justiça, de interesse do próprio presidente da República, que não acredito que esteja interferindo na Polícia Federal para amaciar ou para botar panos quentes nessa investigação. Quanto melhor for para o presidente da República, inclusive, a independência que dá a um órgão do Poder Executivo sobre uma investigação que tem reflexos sobre. Então, apure tudo, veja tudo, que talvez seja este o caminho mais adequado para provar lá no fim, talvez a inocência ou a culpa do filho dele nesse rumoroso episódio. Então, eu acho que essa é uma questão de tratar isso às claras, eu diria, com toda objetividade e seriedade, porque aí compromete o ministro do Supremo, compromete a Polícia Federal e compromete o próprio governo que está envolvido diretamente. Então, se cada um cumprir rigorosamente a sua função, se não tiver uma contaminação política, que já está se percebendo disso, e é natural que dentro desse período eleitoral isso vá se afunilando para exatamente tentar atingir, alcançar esta ou aquela figura que esteja disputando o poder. E nesse ponto, talvez o presidente da República tenha a maior preocupação de esclarecer o mais rápido possível, porque se essa investigação demorar muito, ou se ela não for conclusiva, vai ficar até o dia da eleição essa dúvida pairando no ar. E isso não é bom para a política, não é bom para o candidato e não é bom também para o próprio ministro André Mendonça, a quem poderá se levantar dúvidas que esteja a serviço do lado que ele já defendeu no passado. Agora ele é ministro, agora ele tem uma responsabilidade da imparcialidade. Então, se ele eventualmente estiver usando a sua parcialidade para, digamos, prejudicar um candidato à reeleição, para que o candidato que é de oposição dispute esse pleito em situação mais desfavorecida, aí também não condiz com a biografia do ministro. Cardoso, vamos lembrar aqui as investigações Master, Lulinha, Jacques Wagner, Dark Horse, né, que tem ali uma relação com Flávio Bolsonaro. Esse ano eleitoral pode contaminar a imagem da PF? Olha, eu não acredito. E não acredito que a PF esteja fazendo qualquer coisa errada em nenhuma das investigações. E até digo isso por experiência própria. Se houvesse qualquer sugestão disto, os 12 superintendentes não assinariam um manifesto que assinaram.
E as entidades de classe da Polícia Federal, a Associação dos Delegados Federais, dos Agentes Federais, já teria se pronunciado. Eu vivenciei situações desse tipo em que uma leve suspeita de interferência, que não é interferência nenhuma, já criava-se uma hecatombe. Claro? Não é o caso. Por outro lado, também não acredito que André Mendonça esteja fazendo isso para prejudicar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva por ter sido nomeado por Jair Bolsonaro. Não acredito, ele é um homem sério. É um homem que tem uma reputação a zelar e sempre a zelou. Ele não fará, acredito eu, nada tendencial. Ele apurará Flávio Bolsonaro com o mesmo rigor que vai apurar o outro lado da história que vai atingir adversários de Flávio Bolsonaro. Ele não vai relaxar absolutamente nada em relação ao caso Master ou quem quer que seja. Então, eu acredito que isto é fruto de um mundo de sombras que é natural nos seres humanos. Ou seja, repito, as pessoas vivem as experiências e reproduzem experiências a partir da sua vivência. Né? Não haverá interferência, acredito eu, do governo Lula, como não houve no governo Lula 1, 2, Dilma 1 e Dilma 1,5, chamemos assim, o tempo que durou o mandato de Dilma. Nunca houve, isso a Polícia Federal sempre reconheceu. E não vejo que esteja havendo neste caso, não há nenhum fato objetivo que demonstre isso. Né? Então, razão pela qual eu só acho que é necessário que se busque o entendimento. Essa situação ela não é boa. Né? Essa desconfiança recíproca institucional não faz bem. Né? É um fato inédito, eu não me lembro de ter acontecido isso no passado. E acho que, sinceramente, nós temos que buscar nos entender melhor, e acho também que se tivesse qualquer coisinha na Polícia Federal, não haveria o posicionamento dos superintendentes da forma que estão postos. Ah, mas os superintendentes ocupam um cargo de confiança. Não é assim automático na Polícia Federal, não. Quem conhece a realidade daquele órgão sabe que não é assim que as coisas funcionam. Sabe que as próprias organizações de classe, as associações, elas se manifestam, elas se colocam diante de situações das mais diversas. Logo, eu gostaria imensamente que o ministro André Mendonça e a Polícia Federal se harmonizassem na defesa daquilo que a sociedade espera, que é uma investigação imparcial da Polícia Federal e do Poder Judiciário, evitando qualquer suspeita de parcialidade de quaisquer dos lados. Ana Amélia, até o ministro da Justiça está ali em contato com André Mendonça, tentativa de um diálogo, o impasse existe. A pergunta é, há risco da população deixar de confiar na Polícia Federal diante desse embate? Mais uma razão, Juliana, para que as instituições, Polícia Federal e o ministro André Mendonça, tenham a cautela e o cuidado de que aquela história, né, o que importa não é o fato, é a versão. Para que isso não prevaleça, mas que prevaleça o fato real de tudo que está se levantando de suspeitas de um e de outro lado, é preciso exatamente muito rigor e sobrecarregar na imparcialidade nesse processo. Eu sei que não é fácil, até porque é como nós vemos, como nós percebemos. Então, aquela versão de que o que importa é a versão e não o fato, é exatamente o que um período eleitoral suscita de dúvidas e questionamentos. E isso gera uma insegurança, gera uma incerteza, gera uma dúvida, afinal, de que lado estão a Polícia Federal e o ministro André Mendonça? Estão em lados opostos ou estão no rigor do cumprimento da lei? Então, é exatamente nesse caminho que as duas instituições, uma instituição jurídica, que é o ministro, e uma instituição de investigação, que é a Polícia Federal. Então, essas instituições, nas suas responsabilidades constitucionais, as suas prerrogativas funcionais também, precisam ficar muito claras à população neste momento. É um momento difícil, é um momento complicado e as dúvidas se suscitam naturalmente. Afinal, de que lado estão? E por que o ministro está sendo tão rigoroso nesse questionamento? Então, eu espero que não seja apenas um melindre institucional que está acontecendo, mas uma necessidade para que a população confie mais, não só na Polícia Federal, mas também no trabalho do próprio ministro André Mendonça. Cardoso, há risco de a população deixar de confiar na PF? Veja, Juliana, legitimidade nos Estados de Direito é algo que não se pode perder nunca. A legitimidade passa muito pela convicção, pela consciência da sociedade. A Polícia Federal não pode perder a legitimidade da sua atuação, como também o ministro André Mendonça não pode perder essa legitimidade.
Se a sociedade achar que a Polícia Federal está acompliciada com alguma situação de beneficiamento do governo, ou se a sociedade achar que o ministro André Mendonça está fustigando uma investigação por prejudicar Lula, isto não fará bem a nenhum dos lados e a ninguém. Então, acredito que esse entendimento é fundamental. Não acho que os dois lados consideram pessoas de bem e honradas. Eu não acho que é correto se explorar isso da forma que está se explorando, porque alguém, a continuar nisso, irá perder, ou os dois vão perder. É necessário o entendimento para que a polarização social que existe no mundo da política não se traduza em acusações contra o ministro André Mendonça ou contra a Polícia Federal. Eles são, repito, pessoas que eu confio e devem estar muito atentas para buscarem este entendimento, esta harmonização, sem levantarem suspeitas a priori, sem fatos objetivos e indiscutíveis colocados. Desconfianças antecipadas, elas são pré-julgamentos, e não se pode pré-julgar ninguém. Diante de fatos objetivos, sim, se age com rigor. Se eventualmente o ministro André Mendonça cometer um abuso de poder, ou se a Polícia Federal cometer um outro abuso de poder, há que se tomar as medidas cabíveis contra quem o praticou. Mas até lá, a afirmação de suspeições, ela não cai bem para quem as faz, seja de um lado, seja de outro.